Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Lídia, bom dia. Letícia, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui? Já vamos começar a nossa aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula. Nosso tema de hoje, filiação e reconhecimento dos filhos. Filiação e reconhecimento dos filhos é a nossa aula de hoje. Tema da nossa aula de hoje, filiação e reconhecimento dos filhos. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo aí o compartilhamento da tela, não é isso? Sim, professor. Obrigado. Nosso tema de hoje, começamos com filiação. O que significa a palavrinha filiação? Filiação significa filho de. Você vai num hotel, está lá escrito para você preencher na ficha cadastral, quando você entra no hotel. Filiação, 2 pontos. O que você escreve na frente? Nome do pai e da mãe, né? Dos pais, das mães. Nome dos pais e das mães. Então, filiação significa filho de. Mas aí acontece o seguinte, uma mulher vai lá no hospital e tem um filho no hospital, é casada, engravidou durante o casamento e foi até o hospital para ter um filho ou uma filha. Teve o bebezinho, nasceu lá o bebezinho e a mulher está lá no hospital. Muitos hospitais, nas grandes cidades, tem até um posto do cartório de registro civil dentro do próprio hospital. E aí a mulher recebe do hospital um documento, uma folha, chamado atestado de nascido vivo. Ela recebe essa folha, chamada atestado de nascido vivo, e com esse documento, ela consegue fazer o registro de nascimento do filho. Consegue fazer o registro de nascimento e, inclusive, consequentemente, expedir a certidão de nascimento, ter a certidão de nascimento. De modo que o atestado de nascido vivo, o hospital entrega para a mãe. Agora, a mãe está lá no hospital, vira para o marido, ela é casada, né? No nosso exemplo, ela vira para o marido e fala, já fiz todo o trabalho mesmo, né? Você está aí sem fazer nada, faz alguma coisa de útil. Pega aí a certidão, pega o atestado de nascido vivo e leva lá para fazer o registro civil do nosso filho. O marido pega o atestado de nascido vivo e vai até o cartório de registro civil. Pergunto, ele consegue registrar o filho em nome da esposa e também dele? Ou ele precisa fazer um exame de DNA, uma investigação, a intaquação de investigação de paternidade? Será que ele precisa provar que ele é o pai? Não, ele não precisa provar que ele é o pai. Por quê? Porque a lei presume a paternidade. Existe uma presunção de paternidade por ele estar casado. Basta ele levar o atestado de nascido vivo e a certidão de casamento. Com a certidão de casamento, ele prova que ele é casado e, consequentemente, a lei presume que ele é o pai da criança. De modo que essa criança é registrada em nome da mãe, por conta do atestado de nascido vivo, e do pai, por conta da presunção de paternidade. E é isso que a gente vai aprofundar agora sobre a presunção de paternidade. A presunção de paternidade está prevista lá no 1597, uma famosa presunção chamada pateris est, que vem de uma expressão maior do latim, que é a seguinte: mater sempre certa est, e pater is est quem nuptia demonstrat. O que significa essa expressão? A mãe sempre certa é. A mãe é sempre certa, sempre se tem certeza de quem é a mãe. O pai é aquele que as núpcias demonstram, ou seja, que o casamento indica, decorre
da situação de casados. A presunção da paternidade decorre das núpcias, decorre do casamento. Essa presunção, que sempre foi utilizada ao longo dos séculos e séculos, tinha uma primeira ideia de que a mãe sempre é certa, porque a mãe vai fazer a gestação e nascer o bebê da gestação, e de que a paternidade decorre do casamento. Entretanto, essas duas ideias, de que a mãe é sempre certa e de que o pai é aquele que decorre do casamento, ele acabou perdendo a relevância em razão da busca da verdade biológica. Hoje, e quando eu falo hoje, é recentemente, começou isso com mais força na década de 90 apenas, com o exame de DNA que dá certeza sobre a paternidade ou a exclusão da paternidade. Até então, nós não tínhamos essa certeza. Então, esse brocado, essa presunção era muito forte ao longo dos séculos. Essa era a ideia, né? Se o bebê nasceu do ventre materno, só pode ser a mãe. E o marido é o pai. Primeiro aspecto aqui é que não necessariamente a mãe que fez a gestação é a mãe biológica hoje. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a barriga de aluguel, que não pode ter no Brasil o aluguel. Pode ter, eu até para facilitar lembrar, pode ter barriga de aluguel sem aluguel. Né? Uma forma da gente lembrar da barriga de aluguel, tem até novela falando disso, muitas discussões sobre a barriga de aluguel. Que tecnicamente não se chama barriga de aluguel, se chama gestação por substituição, que a gente explica daqui a pouquinho. Então, pode acontecer da mulher ter uma gestação, nascer um bebê do seu ventre e não ser a mãe biológica. Então, até essa primeira ideia, premissa dessa presunção, pode não se configurar. E da paternidade com muito mais razão, né? Existe a presunção de que o marido é o pai, mas se eventualmente não for o pai, isso pode ser provado também através de ação negatória de paternidade e ser excluída a paternidade depois do exame de DNA. Portanto, essa presunção, ela existe, mas é uma presunção relativa. É uma presunção juris tantum. Juris tantum é uma presunção relativa. O que significa presunção relativa mesmo? É aquela presunção que pode ser derrubada por prova em contrário. Pode ser derrubada por prova em contrário. A presunção de paternidade, aqui do 1597, temos que estudar um artigo importante sobre a presunção de paternidade. Esses dois primeiros incisos tratam de prazos, são bem mais simples. Os demais incisos são um pouquinho mais complicados. O primeiro inciso trata do prazo de 180 dias da presunção de paternidade em relação àquele filho, um prazo de 180 dias, pelo menos, no mínimo, dali para frente, da convivência conjugal. Então, explico melhor. Da data do casamento, da convivência conjugal, casou hoje, convivência conjugal hoje, se nascer daqui 100 dias, não tem presunção de paternidade. Então, olha só, vamos supor que eu engravide a minha namorada e me caso, e aí a minha agora a esposa tem um filho 100 dias depois do casamento. Tem presunção de paternidade? Não. Nasceu 150, 160, 170, 180 dias. Não tem presunção de paternidade. A presunção de paternidade começa no dia 181, no 181º dia do casamento. Então, casou 181 dias depois, para frente, tem presunção de paternidade. Dali para frente, presume-se que o pai é o marido daquela mulher. Tá? Então, basta a certidão de casamento, foi o que eu dei agora há pouco, a explicação agora há pouco. Basta o pai levar a certidão de casamento e provar que está casado há pelo menos 180 dias. Segundo inciso, trata de término do casamento e um prazo de 300 dias. Ocorreu divórcio, separação, morte, nulidade, anulação, da data que terminou o casamento ainda permanece a presunção por mais 300 dias. De 300 dias depois, termina a presunção,
no 301º dia, não tem mais presunção. Tá? Então, tem o prazo de 300 dias, o término do casamento, para ainda permanecer a presunção de paternidade. Então, as duas primeiras presunções de paternidade. Próximas hipóteses de presunção de paternidade falam da inseminação artificial. Para isso, eu vou ter que dar uma outra explicação antes de continuarmos nesses dois incisos 3 e inciso 5. Depois, na sequência, no próximo slide, eu vou explicar o inciso 4º, tá? Mas primeiro eu vou explicar os incisos 3 e 5, que estão interligados. Vamos entender aqui algumas ideias sobre a inseminação artificial. Primeiro, a inseminação, ela pode ocorrer de duas formas: inseminação natural e inseminação artificial. A inseminação natural é sexo. Homem e mulher mantêm relações sexuais e a mulher engravida. Isso é inseminação natural. A inseminação artificial é a inseminação que decorre da atividade médica, de um médico, de uma médica, lá na clínica de fertilização, em que vai, pela sua atividade médica, vai auxiliar nessa inseminação. Então, a inseminação artificial é aquela que decorre da atividade médica. A inseminação artificial, ela pode ocorrer in vivo ou in vitro. Pode ocorrer in vivo ou in vitro. A inseminação artificial in vivo ocorre a inseminação do óvulo da mulher ainda dentro do corpo da mulher. Explico melhor. A mulher produz o óvulo, o homem produz o espermatozoide. Então, os gametas masculino e feminino são gameta feminino, o óvulo, também chamado de oócito, também chamado de óvulo feminino, é o gameta feminino, e o espermatozoide é o gameta masculino. A palavra gameta significa célula de reprodução. É célula que pode acarretar o nascimento de um ser humano, de um outro ser humano. Então, o gameta masculino, que é o espermatozoide, pode acarretar o nascimento de um novo ser humano, e o gameta feminino é o oócito, também chamado de óvulo, que pode acarretar o nascimento de um novo ser humano. Então, temos o gameta feminino e masculino. Óvulo da mulher, espermatozoide do homem. Se é retirado o espermatozoide do homem e ocorre através da atividade médica, do médico, a inseminação artificial do óvulo ainda no corpo da mulher, é a inseminação artificial in vivo. Se é retirado o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, e forma-se o embrião, é feita a fecundação do espermatozoide no óvulo, fora do corpo da mulher, no tubo de ensaio, é uma inseminação artificial in vitro. In vitro, portanto, in vidro. In vidro significa no tubo de ensaio, fora do corpo da mulher. Aí é retirado o espermatozoide e o óvulo e é feita a fecundação fora do corpo da mulher. Com a fecundação, forma-se, então, o embrião. Então, o embrião não se confunde nem com o óvulo, nem com o espermatozoide. Óvulo é da mulher, espermatozoide é do homem. E o embrião já é o óvulo fecundado. Depois, o óvulo que já está fecundado. Já forma-se, então, o embrião. O embrião já é o óvulo feminino fecundado pelo espermatozoide, que é masculino. Muito bem. A inseminação, seja a inseminação in vivo, seja a inseminação in vitro, também pode ser classificada da seguinte forma: inseminação artificial. Artificial porque depende da atividade médica, né? Inseminação artificial homóloga. A inseminação artificial homóloga é aquela utilizada com sêmen do marido. E a inseminação artificial heteróloga
é aquela utilizada com o banco de sêmen, ou seja, sêmen de outra pessoa. Banco de sêmen. Eu repito, inseminação artificial homóloga e inseminação artificial heteróloga. A mulher produz óvulos e o marido produz espermatozoide. E é feita a inseminação com o próprio espermatozoide do marido. Então, inseminação artificial homóloga. Mas vamos imaginar que a mulher produza óvulos e o marido não produz espermatozoide, ele é infértil. Ele não tem fertilidade, esse homem. Então, é utilizado um banco de sêmen, consequentemente, é uma inseminação artificial heteróloga. Eu dei exemplo aqui do banco de sêmen, que é o mais comum, mas existe banco de sêmen, banco de óvulos e banco de embriões. Muito bem. Então, esses são os conceitos que nós temos que saber para entender o artigo. Voltando aqui, então, ao nosso artigo sobre presunção de paternidade. Presunção de paternidade, ainda estamos falando de presunção de paternidade. Presunção de paternidade, presume-se a paternidade dos filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Mesmo que falecido o marido. Então, se utilizou o espermatozoide do marido, há presunção de que o marido é o pai, ele é juridicamente o pai dessa criança. Então, a inseminação artificial homóloga, ou seja, óvulo da esposa e espermatozoide do marido, a lei presume que o marido é juridicamente o pai dessa criança e vai ser, então, registrado como o pai dessa criança, independentemente se esse marido está vivo ou se ele já está morto, já faleceu. Tá? Foi utilizado o espermatozoide do marido, então, a paternidade é dele e ele é registrado como pai da criança. Agora, se a inseminação artificial é heteróloga, foi tirado do banco de sêmen, o marido só será o pai, se houver a autorização do marido. Então, desde que haja autorização do marido. Então, o marido vai ser juridicamente o pai se ele autorizou. Se ele não autorizou, ele não será o pai. Se ele não autorizou, ele não será o pai. Tá? Então, aqui, pode surgir um problema sobre a análise dos direitos da criança. Porque a criança, nesse caso, vai ser registrada só em nome da mãe. Né? Se ela vai ser registrada só em nome da mãe, você poderia fazer uma análise sob a ótica do filho agora. Tá? O pai não autorizou a inseminação heteróloga, então ele não vai ser registrado. E esse filho nunca vai ter pai, então? Né? Não tem uma resposta para essa pergunta. Né? Será que nós poderíamos... A doutrina e a jurisprudência não trazem resposta, muito menos a lei. Será que nós podemos quebrar o banco de sêmen, o sigilo do banco de sêmen? Não, o entendimento hoje é de que não pode quebrar o sigilo do banco de sêmen. Mas, por outro lado, ainda assim, a criança está sem saber quem é o pai. Em alguns países, se permite a quebra do sigilo do banco de sêmen para que a pessoa, para que a criança, ou o futuro, né, o adulto, que seja, tenha conhecimento sobre a sua origem biológica, né, sem gerar outros direitos. Então, existem países em que é possível, por exemplo, na Suécia, a legislação permite a quebra do sigilo do banco de sêmen para se saber quem que é o pai biológico, para a pessoa ter direito de conhecer quem que é o pai biológico, mas sem gerar outros direitos, direito a alimentos, direito à herança, sem gerar qualquer outro direito financeiro, hereditário, etc. Tá? Não existe uma solução jurídica, tá aí um tema bom para se fazer pesquisa, para se fazer trabalho, né, para se buscar um aprofundamento, uma discussão que só vai crescer ao longo dos próximos anos. Esses temas da aula de hoje são temas novíssimos, que surgiram há poucos anos, há poucas décadas, né? A inseminação artificial há 15, 20 anos atrás não custava menos de 400, 500 mil reais, no começo desse século.
Hoje já é possível fazer uma inseminação artificial por 40 mil, 30, 40, 50 mil, dependendo da clínica. Mas ainda assim, é cara, mas de 20 anos para cá já barateou muito. Certamente daqui 10, 15 anos vai ser possível fazer inseminação artificial por um valor muito menor. Então, cada vez mais nós vamos ver surgir questões sobre a inseminação artificial. Prosseguindo aqui na nossa matéria, próximo aspecto que a gente tem que falar, ainda dentro de presunção de paternidade, presume-se ainda concebidos na constância do casamento os filhos. E aqui nesse quarto inciso se utiliza a expressão embriões excedentários. Vamos explicar melhor antes de continuarmos aqui no quarto inciso. Antes de nós voltarmos para o quarto inciso, eu preciso dar uma outra explicação. Os embriões excedentários são também chamados de supranumerários. Embriões excedentários, também chamados de embriões supranumerários. O que são os embriões excedentários, também chamados de supranumerários? São os embriões que eventualmente sobraram. Explico melhor. Quando é feita a inseminação artificial, são formados vários embriões, né? E até é feita uma análise genética da viabilidade desses embriões. Até porque você não vai formar apenas um embrião, colocar para desenvolvimento, esse embrião não consegue se desenvolver e se perde todo o trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que a clínica tenha formado 5 embriões. Fizeram uma análise e escolheram 3 embriões para desenvolvimento. A média de sucesso hoje, por volta de 2/3, 60%, 65%. Então, vão colocar 3 embriões para desenvolvimento. Existe uma chance de nascerem 2 filhos, se for utilizada a média aí de sucesso das inseminações artificiais. Então, foram formados 5 embriões. Vão ser colocados para desenvolvimento 3, sobraram 2. Esses 2 embriões vão ser criopreservados, né? Popularmente chamados de congelados, né? Vão ser criopreservados ou descartados. Então, sobraram 2. Os embriões excedentários são aqueles embriões que excederam, que sobraram. Os embriões excedentários são os embriões que sobraram, que devem ser descartados ou criopreservados. Tá? Então, isso que são os embriões de forma bem simples, bem fácil de lembrar. O que são os embriões excedentários? São os embriões que não eram para ter sido colocados em desenvolvimentos, que sobraram. Tá? Mas vamos ver o que pode acontecer com esses embriões. Pode acontecer o seguinte. Vamos supor que ocorra um erro da clínica e, em vez de eles colocarem 3 embriões, eles colocaram 5 embriões para desenvolvimento. Os 5 embriões para desenvolvimento. E nasceram 5 filhos. E o casal fala, mas nós não queríamos quíntuplos. Nós só queríamos 2, 3 filhos, não 5 filhos. Olha só a presunção de paternidade. Os filhos, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, pertencem e presume-se a paternidade dos pais biológicos. Então, os pais biológicos passam a ser juridicamente os pais. Ah, professor, mas houve um erro da clínica. Bom, houve um erro da clínica, cabe ação de indenização. Aquele casal vai entrar com ação de indenização em face da clínica e vai ganhar a ação de indenização, porque estava lá no contrato que a indenização era possível se houvesse descumprimento do contrato, e o contrato fazia previsão de colocar para desenvolvimento apenas 3 embriões. Né? 3 embriões. Entretanto, os embriões, se foram colocados para desenvolvimento por erro da clínica, apesar de caber indenização, os pais biológicos vão ser os pais jurídicos, para todos os fins, para o resto da vida. Né? Para o resto da vida. Tá? Então, se houve um equívoco da clínica, uma pergunta aqui do Caio, mas esse tipo de inseminação não é uma ação de risco? É uma ação, Caio, de risco, mas ela pode ser regulamentada, pode e é regulamentada por contrato. Né? A clínica ela não
ela não promete um número de filhos. O que o Caio perguntou agora é o seguinte, a clínica não tem como prometer que a inseminação vai dar certo. Então, você falou, nós vamos formar 5 embriões. Vamos colocar para desenvolver 3 embriões. Pode ser que desses 3, nenhum deles tenha viabilidade, nenhum deles se desenvolva. E pode ser que a inseminação não dê certo. Então, pode acontecer daquele casal pagar para a clínica de fertilização para fazer a tentativa de inseminação artificial e não dá certo. E mesmo assim vai ter que pagar. Isso daí não tem o que fazer. Aí o Caio está certo nesse sentido. Né? Então, nesse sentido, não pode o casal realmente, né? E eu acho que era esse o sentido da pergunta do Caio, não pode o casal exigir que dê certo. Não é uma obrigação de resultado, é uma obrigação de meio. Como, aliás, a maioria da atividade médica é considerada pela jurisprudência como uma obrigação de meio. O médico e a clínica médica tem que fazer o melhor para atingir o melhor resultado, mas ele não tem uma obrigação de resultado. Então, é uma obrigação de meio. A atividade médica é, em sua grande maioria, quase toda, uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado. Mas tem exceções. Cirurgia plástica, por exemplo, a jurisprudência entende que é uma obrigação de resultado, sim. Cirurgia plástica estética é considerada obrigação de resultado. Mas não é o normal, tá? A regra, obrigação de meio. Então, a clínica tem que fazer o melhor possível para conseguir a inseminação dar certo, mas não garante o resultado. Entretanto, pode estar constando no contrato. Olha, nós não queremos 5 filhos. Né? O casal fala, não queremos 5 filhos. Vai ser colocado, no máximo, 3 embriões para desenvolvimento. Se a clínica colocou 5, ela está descumprindo expressamente o contrato. O contrato está falando, olha, põe 3 embriões. Se der certo 1, deu, 2, deu, 3, deu, nenhum, paciência. Mas é no máximo 3 embriões. E a clínica coloca, por engano, 5 embriões e nascem 5 filhos, os pais biológicos são os pais da criança e aí cabe indenização contra a clínica. Tá? Muito bem, está aí a presunção de paternidade. Continuamos falando de reprodução assistida. A famosa RA, reprodução assistida, também chamada de inseminação artificial, que é regulamentada por resolução do Conselho Federal de Medicina. Alguns conceitos aqui que eu acabei de dar para vocês. O ócito é o óvulo feminino, a mesma coisa que óvulo feminino, tá? Não se confunde nem com o espermatozoide, nem com o embrião, né? A palavra gameta é uma expressão genérica que vai englobar a célula madura que tem a possibilidade de reprodução, de nascimento de um novo ser humano. Portanto, existe o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, também chamado de oócito, né? É o óvulo também chamado de oócito. O embrião, por sua vez, já é o óvulo já fecundado pelo espermatozoide. Portanto, o embrião não se confunde nem com o óvulo e nem com o espermatozoide, conforme eu acabei de explicar. Vamos aprofundar na reprodução assistida. Qual é a idade para se fazer a inseminação artificial? Em regra, a mulher pode fazer, conforme o Conselho Federal de Medicina, até os 50 anos. Até 50 anos é absolutamente comum autorizar-se fazer a inseminação artificial. 50 anos da mulher. Acima de 50 anos, o médico com a sua cliente que vai decidir, analisando os riscos para a saúde, para a vida, eventual nascimento de filhos com deficiência. Quanto mais idade, existe um aumento da chance de ter filhos com deficiência, e de modo que o médico com a sua cliente que vão decidir, o médico pode autorizar, levando em consideração a saúde e a vida da sua paciente, da sua cliente. Na inseminação artificial, não é possível a manipulação genética para se escolher sexo ou característica biológica. Então, não pode a clínica, o médico, a médica, está proibido de fazer uma análise genética para a escolha de sexo de filho ou de característica biológica. A exceção é uma análise genética para evitar doença grave. Doença grave significa doença que coloque em risco a vida
do filho ou da filha, ou seja, que vai diminuir ou mesmo inviabilizar a vida daquele filho ou daquela filha. As doenças gravíssimas podem ser evitadas através dessa análise genética da escolha do embrião. Isso pode ser feito. Mas escolha de características biológicas, cor de pele, de cabelo, de olhos ou sexo do filho, não pode ser feito. Não pode ser feita essa escolha dos donos do material genético, né, do pai, da mãe biológico, com o seu médico, com a clínica médica. Na teoria não pode, viu, gente? Na prática isso acontece. Se pegar um médico, uma clínica que não tem escrúpulos de descumprir as regras do Conselho Federal de Medicina, isso acontece. Né? E os pais não tiverem escrúpulos de pagar mais para se fazer essa manipulação genética, isso eventualmente pode acontecer. A fiscalização não é tão eficiente assim, de repente, e aí isso acaba acontecendo. Mas na teoria não pode, né? Não pode haver análise genética para escolha de característica física ou sexo do filho. Número de óvulos ou de embriões para desenvolvimento. Até as mulheres até 35 anos, até 2 embriões, 36 a 39 anos. Até no máximo 3 embriões, mulheres de 40 anos ou mais, até 4 embriões. Por que isso? Quanto mais idade a mulher, menor a chance de desenvolvimento do embrião. Quanto menos idade tem a mulher, e, consequentemente, o óvulo e o embrião formado decorrente daquele óvulo, menor a idade, maior chance de sucesso na inseminação artificial. Então, o Conselho Federal de Medicina regulamenta um número de embriões conforme a idade da mulher, por conta dessa média de sucesso no desenvolvimento dos embriões. A Pedro aqui está pedindo para eu voltar. Pedro, posso voltar sim. Voltar no slide anterior. Professor, é só... Pois não. Na verdade, seriam 2 agora, porque quando eu mandei mensagem, estava nesse aí. É rapidinho. Então, se Pronto, quiser, já foi, já anotei já. se quiserem, eu publico também Tranquilo. eu mando para vocês esses slides sem qualquer problema. A gente Valeu. põe ali no sistema e vocês ficam com acesso aos slides. Eu vou fazer isso, vou colocar no sistema, vocês ficam com acesso aos slides. Sem problema. Qual que é a idade para doação? Doação do óvulo feminino, a mulher pode doar o óvulo até os 35 anos e o homem pode fazer doação do espermatozoide até os 50 anos. Os óvulos ou espermatozoide ou embriões criopreservados há mais de 5 anos podem ser descartados. Ou podem ser mantidos criopreservados conforme a vontade dos pacientes. Então, aquele casal que vai escolher sobre a manutenção ou não da criopreservação, conforme a vontade deles, a partir de 5 anos, eles podem ser descartados, seja óvulo, espermatozoide ou embrião. Vamos para outro tema, famosa barriga de aluguel. A gente fala, para facilitar a recordação, que no Brasil é possível a barriga de aluguel, mas sem o aluguel, né? O Conselho Federal de Medicina permite o que se chama tecnicamente, então, gestação por substituição. A gestação por substituição, o que popularmente é chamada de barriga de aluguel. Tecnicamente, a gente não deve utilizar a expressão barriga de aluguel, porque não é possível ter o aluguel, não é possível ter lucro. Ter aluguel, ter lucro, o lucro aluguel é proibido. Então, é possível sim a gestação por substituição, mas sem pagamento de dinheiro, de lucro, de vantagem financeira para a mulher que vai fazer a gestação, substituindo a mãe biológica. Então, no lugar da mãe biológica, a dona do óvulo, fazer a gestação, vai ser escolhida uma outra mulher que vai substituir a mãe biológica, daí o nome gestação por substituição. Então, a gestação por substituição no Brasil ela é permitida, tá? Ela é permitida
E quem que deve fazer a gestação por substituição, de preferência, as doadoras temporárias do útero, devem ser mulheres que sejam parentes consanguíneos de até 4º grau, na linha reta ou colateral. Então, quem que se busca para fazer a gestação por substituição? A mãe, irmã, tia, prima, são mulheres que sejam parentes daquela mãe biológica, que não consegue ter filhos ou fazer a gestação pessoalmente, não conseguem ter filhos, mas pode se utilizar de um parente consanguíneo até o 4º grau na linha reta ou colateral. Então, são esses os parentes que a lei prefere. Ah, professor, mas pode ser escolhida uma mulher, utilizada uma mulher que não tenha parentesco com a mãe biológica? Se não for parente, a autorização deve ser dada pelo CRM, o Conselho Regional de Medicina, é que vai autorizar ou não a gestação por substituição, porque deve haver aí uma fiscalização para que não haja essa comercialização do útero, porque essa comercialização do útero ela é proibida no Brasil, conforme o Conselho Federal de Medicina. Existem países que é permitida a comercialização do útero, o aluguel, o pagamento de aluguel, a barriga de aluguel. Um país em que acontece muito é a Índia. Na Índia, existem hospitais inteiros, de 20, 30 andares, especializados em inseminação artificial, e mulheres, especialmente mulheres jovens, né, invariavelmente pobres, né, que recebem dinheiro para fazer a gestação por substituição mediante pagamento. Então, elas ganham para isso, ganham um valor, né, além de todo o tratamento, e claro, etc., ganham um valor para fazer a gestação por substituição, emprestando, digamos assim, o útero e o seu ventre materno para desenvolvimento de um embrião que pertence a outra pessoa, a um outro casal, uma vez que a mãe biológica não consegue desenvolver em seu próprio ventre aquele embrião. No Brasil, entretanto, então depende de legislação de cada país, no Brasil isso é proibido, mas em diversos outros países se é permitido o pagamento para se fazer a gestação por substituição. No registro público, quem vai ser o pai, juridicamente falando? Os pais genéticos, os pais biológicos é que vão ser os pais jurídicos, que vão ter a responsabilidade jurídica de pai e mãe. Vão ser registrados como pai e mãe. Então, o dono do espermatozoide e a dona do óvulo é que vão ser os pais jurídicos. Esse documento é escrito e assinado esclarecendo isso, entre os pais biológicos de um lado e a mulher que vai fazer a gestação por substituição de outro lado. É feito um contrato entre eles, deixando muito bem claro para a mulher que vai fazer a gestação por substituição que, juridicamente, os pais são os pais biológicos. Quando ocorre a inseminação heteróloga, por exemplo, o óvulo feminino, o espermatozoide do banco de sêmen, também precisa de autorização por escrito, daquele casal que mantém a união estável ou que são casados, uma autorização por escrito do pai autorizando a inseminação heteróloga.